Estamos num momento e num dia muito especial de memória e de recordações, e para abrir esta tertúlia e apresentar aqui os nossos amigos que nos vêm aqui falar, fui levar um pouco a recordar dois momentos também longínquos da minha vida profissional, e que têm a ver naturalmente com o tema de hoje. Antes do 25 de Abril, era eu uma jovem professora numa escola privada que tentava ser diferente, uma escola em experiência pedagógica, não que tivesse práticas inovadoras, mas era a experiência pedagógica porque tinha com a educação, era isso a única coisa que exigiam, é que tinha que ser a atualização. E tinha uma turma de primeira classe, e bem fortemente apoiada pelos colegas da escola, pelo movimento da escola moderna clandestina, na altura ainda, onde já militava empenhadamente, eu tentava pôr em prática o método natural de leitura. Eis que a escola e cada uma das turmas foram visitadas no início do mês de dezembro por uma inspetora que se espantou que todos os meus alunos não saberiam ainda ler. Aconselhou-me: olha que é fácil, eu tenho um método em que os meninos ficam a saber ler todos antes de Natal. E geralmente perguntei: e os que não conseguem? Isso não tem problema, isso não importa, serão poucos e ao fim do ano reprovam. Mais tarde, já estava eu na Direção-Geral do Básico, talvez por volta de 78 ou 81, e estabelecemos um acordo com várias universidades, nomeadamente a Universidade de Évora, para apoiarem a formação dos professores do ensino primário. Fui visitar várias escolas, acompanhada pela Manuel Patrício, que era quem representava a Universidade de Évora, neste acordo, e numa pequenina escola, julgo que era não muito longe da Mitra, da Dora da Mitra, Valverde, conversámos com a professora que manifestou muita dificuldade com a aprendizagem dos seus alunos. Mas dizia-nos ela que, felizmente, os meus meninos já todos sabem ler. Os outros, quase 40%, provavelmente não eram os seus meninos, não tinham ainda conseguido aprender, e ela dizia: é natural que no fim do ano tem de ficar para trás. E foi daqui que partimos nos anos 70, e não era este o ambiente só no ensino primário. O bom professor no ensino secundário também era aquele que dava mais notas e que chumbava muito, e já se evoluiu muito, mas ainda há muito para fazer. Mas foi daqui que partimos nos anos 70, e como se diz no convite para esta tertúlia, as práticas educativas dos professores, a sua formação e o enquadramento da sua ação profissional, que é uma coisa muito importante, a forma como eles são postos e estão enquadrados na escola, são essenciais para o sucesso educativo dos alunos. É sobre estes assuntos que aqui nos vão falar os nossos amigos. Primeiro, José Catasca, é professor do Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora e é formador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Educativo, sobre o qual temos muita curiosidade de ouvir falar. Depois o Jorge Pinto, que é professor formador do Departamento de Ciências Sociais e Pedagogia da Escola Superior de Educação do Instituto de Setúbal. E finalmente o Pascal, que quis ser primeiramente identificado só como professor do primeiro ciclo, depois lá autorizou que se pusesse membro da equipa de educação da Fundação HK de Portugal, depois dirá mais coisas sobre ele. Portanto, falar depois pela ordem de questão, tentar um quarto de hora, mais ou menos, um bocadinho mais, e depois para termos a oportunidade de ter um debate. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar entre colegas, entre amigos, um conjunto de pessoas que se têm preocupado ao longo de muitos anos com estas questões. E o que é que eu posso dizer sobre este tema que inquieta as suas mãos? Em primeiro lugar, dizia duas coisas. A primeira é que eu vou tentar fazer um casamento entre o programa e uma experiência que eu acho que tem sido relativamente gratificante, é a experiência da Boleca, do ponto de vista do projeto que a Fundação apoia em algumas escolas do Alentejo e ao qual nós damos o nome de Comunidades Escolares de Aprendizagem do Boleca, e que, de um certo ponto de vista, nos levou para algumas abordagens no quadro do trabalho dos professores, daquilo que nos parece que vão fazer, que, de certo modo, mexe com três ideias base. E eu, se calhar, era mais fácil, se calhar, projetar aqui alguma coisa, se eu conseguir identificar esta questão. Eu vou um pouco mais esta questão aqui. E que, no fundo, nos levou neste desafio que começou com alunos do terceiro ano de escolaridade,
vou usar aqui esta fixação dos alunos aos anos curriculares, temos essa vertente ilustrativa. Começou com cortes de alunos de terceiro ano de escolaridade, neste momento estão no quinto ano de escolaridade, alguns já 4 anos, e cujo objetivo, no fundo, era promover mudanças na aprendizagem, tendo nós uma certa liberdade para esse exercício. Nós escolhemos 3 territórios do interior, por sinal do Alentejo, num compromisso que também é um bocadinho político, no sentido de que convinha que fossem municípios, eventualmente com suportes políticos até de natureza diferente do ponto de vista partidário. Porque o Alentejo tem estas características tradicionais, do Beja, do Évora, de Porto Alegre, qualquer coisa que aconteça num dos territórios gera sempre algum bem-estar ou mal-estar no outro território. E eu aprendi entre 2005 e 2011, já tinha aprendido isso antes, que se ousasse, enfim, ter uma ideia de uma escola nova em Évora, teria que ter uma escola nova em Beja e uma escola nova em Porto Alegre, e era uma espécie de anéis que se iam expandindo. Tinha uma vantagem, quando havia a possibilidade de uma coisa dessas, eram logo pelo menos 3 e não apenas um. De qualquer modo, aquilo que para nós tem sido interessante é associar as questões de aprendizagem às questões de bem-estar. Bem-estar dos alunos e bem-estar dos professores. E tentarmos fazer isso, ou temos vindo a tentar fazer isso, de uma forma que envolve, por um lado, currículo aberto e enriquecido, não fugindo das metas curriculares, nem fugindo dos programas oficiais, mas tornando mais aberto, tornando mais informal, tornando mais lúdico, recorrendo àquilo que nós designamos de outros atores, outros lugares, outros espaços, outras partilhas, outros materiais, mas sempre sob a liderança dos professores titulares do país. Estou a falar de terceiro ano, estou a falar de quarto ano, este ano foi a transição para o quinto ano, e as configurações são um bocadinho diferentes. Por outro lado, instituir um certo sentido de parcerias de convergência escolar. Ou seja, este fenómeno, do nosso ponto de vista, é facilitado quando nós conseguimos envolver um conjunto de atores da comunidade, pessoas individuais ou coletivas, essencialmente, e se começa a apropriar um certo sentido de responsabilidade social e educacional de toda a comunidade pelas aprendizagens, pelos recursos dos próprios alunos. E aqui o que é que tem sido interessante explorar, desenvolver e aprofundar? Tem sido interessante trabalhar em parceria com um centro de ciência, viva, neste caso o Centro de Ciência Viva de Estremoz, e a Universidade de Évora, associado também ao Centro de Ciência Viva de Estremoz. Tem sido interessante trabalhar com a Fundação Eugênio de Almeida, que é uma fundação sediada em Évora, e que relativamente às questões da arte e às questões socioemocionais tem dado alguns contributos muito curiosos, até como espaços de aprendizagem. Tem sido interessante trabalhar com artistas plásticos, do ponto de vista do grafismo, e isso ser incorporado em termos de processo de trabalho de aprendizagem. E tem sido importante desenvolver de forma, com tempo, não muito pressionante, alguns contextos de formação e desenvolvimento profissional recente, em que as professoras titulares de turma, estou a falar de 7 professoras titulares de turma e outras pessoas de apoio, foram tendo a oportunidade ao longo de 2 anos, terminaram, digamos, esta fase, de ter formação muito específica sobre ambiente tecnológico, ter formação muito específica sobre competências emocionais, ter formação específica para preparar este currículo enriquecido e aberto fora do espaço escolar formal e haver, digamos, estas possibilidades, e sempre numa lógica muito informal, muito com tempo, muito envolvente,
e que proporcionou que estes meninos trabalhassem em ambiente tecnológico na base de um tablet 1 para 1, sendo que isso era da gestão da sala, da gestão das professoras e não substituía nunca outras soluções, outros artefactos que estivessem disponíveis, do uso que eram os usos que cada professora, no fundo, entendia. As consequências deste trabalho, que no fundo misturou currículo aberto e enriquecido, competências socioemocionais e desenvolvimento destas competências por via de trabalho com estas professoras, fundamentalmente através da Fundação Jean de Almeida e da professora Adinda Candeias, e ambiente tecnológico, fundamentalmente através do professor Zé Luís Ramos e da Samsung Portugal, tudo isto com o grande patrocínio, generoso patrocínio da Fundação Carlos Gulbenkian, levou a que estes alunos tivessem, do nosso ponto de vista, apropriado um conjunto de atitudes, comportamentos e modos de aprendizagem. Nós achamos que são crianças que evoluíram muito em termos de autoaprendizagem, capacidade de autoaprendizagem, capacidade de comunicação, capacidade de usar o conhecimento de uma forma muito transversal e em que muitas vezes alguns conteúdos, algumas metas curriculares da matemática ou do estudo do meio eram frequentemente desenvolvidas numa lógica de transversalidade curricular. Do género, sei lá, se temos robôs ou se temos outros meios desta natureza, porque é que estes alunos não podem explorar a geometria, as propriedades geométricas, as figuras geométricas, o rigor, o cálculo, a medida, a utilização de um destes instrumentos de comunicação numa lógica que mistura conteúdos, competências da área da geometria, competências de comunicação, competências de relação entre pequenos grupos e em grande grupo, competências de robótica e de programação, competências de grafismo, de expressão plástica, de desenho, e o resultado disto, todos passaram de ano, é interessante, não houve retenções até este momento, e estes alunos apresentaram ganhos de aprendizagem relativamente significativos nestas várias dimensões e, fundamentalmente, conseguiram sempre ir evoluindo ao longo desse processo. É um dado curioso. Quando, às vezes, eu trabalho na base das turmas e comparo, enfim, a evolução das turmas, dos alunos, dos grupos, é muito estranho que, do primeiro período para o terceiro período, normalmente não existe, eu costumo até dizer, há uma estabilização, há uma estaticidade de resultados do ponto de vista da produção de aprendizagem, que é um bocadinho inquietante. É curioso que estes alunos, ao contrário dos restantes que serviram aqui um bocadinho depois de comparação, são alunos que foram sempre fazendo percursos de evolução, percursos com alguma maturidade curiosa de autodomínio, e em que há coisas deste género. Somos capazes hoje de controlar os nossos pensamentos maus e convertê-los em pensamentos bons, somos capazes de partilhar as nossas dificuldades e comunicar com os nossos colegas e com os nossos professores, e de facto gerou-se nesta experiência, ao longo destes 2 anos, devo dizer, um certo ambiente de bem-estar e aprendizagem e bem-estar, terá tudo muito a ver com isto que nós conseguimos. Que professores são estes? Bom, são professores, alguns da minha idade, outros mais novos. São professores que nunca foram muito pressionados para ter que ter respostas que saíssem muito dos seus hábitos de trabalho, mas são professores que a pouco e pouco foram sendo envolvidos em formação contínua, muito contextualizada, em que as respostas e as soluções foram sempre sentidas e apropriadas como suas. De todo modo, são professores que foram a Bruxelas, de formação em ambiente tecnológico, são professores que foram à Samsung Portugal, de formação em ambiente tecnológico, são professores que trabalharam com artistas, como por exemplo Nicolás Pares, sobre grafismo, como tirar partido dos elementos gráficos para a questão da aprendizagem e da sua atividade diária. São professores que conseguem lidar com situações difíceis dos alunos
e hoje têm um ambiente de grande regulação e de autorregulação e de grande confiança desse ponto de vista, são professores que hoje nós, enfim, temos uma certa ideia de que a sua dinâmica é muito diferente da dinâmica que tinham inicialmente, mas esse processo foi um processo natural, um processo feito com o tempo, foi um processo muito lúdico, muito informal. São professores que não se importam que os alunos cheguem aqui e desarrumem estas mesas para exatamente dar geometria, fazer desenho, fazer programação e colocar robôs para funcionar. Portanto, este conceito, digamos assim, diz-me e sugere-me que este processo de professores para o sucesso, enfim, nós, há pouco comentava, quantos programas de promoção de sucesso já tivemos nós nestes últimos 20 anos. Porventura com os mesmos professores que temos hoje. O quadro docente não é propriamente um quadro desfavorecido, também não é um quadro que se preveja que seja grandemente desfavorecido, ou que se venha a esmorecer, e, portanto, eu tenho muitas reservas sobre uma certa utopia que é sempre necessária de que se dá um milagre, porque se estalam os dedos e tudo acontece de forma transformada. Não creio. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Acho que um dos caminhos possíveis, do meu ponto de vista, é chegar a qualquer coisa, eu agora estava aqui à procura do seu ânimo, é chegar a qualquer coisa que gerasse aqui algumas combinatórias que para mim são de facto importantes. E aqui passava para o programa. Pilares base do programa, da forma como nós o temos idealizado. Um dos pilares base é exatamente a questão de um currículo que tem que ter esta natureza aberta, flexível e de gestão com alguma capacidade das escolas de agir sobre isso. Ou seja, não creio que este currículo, com este excesso de conteúdos em que permanentemente somos confrontados com não tem tempo, etc., tenha muito sentido relativamente às ambições que o sistema educativo português tem pela frente. Portanto, a questão curricular, quer seja porque poderá haver uma parte do currículo que é a questão autónoma das escolas, quer seja porque pode ter outros referenciais que não necessariamente esta lógica estrita de conteúdo do ponto de vista daquilo que é a sua pretensão, é um dos aspectos que nos preocupa e nos sobressalta. Um outro lado que queremos introduzir e induzir, e esta talvez seja a parte mais inovadora do programa, é assumir de vez o princípio da convergência escolar, do ponto de vista de uma comunidade. Não creio que haja grandes possibilidades de caminhar em frente se cada comunidade educativa, através da escola, dos professores e dos outros atores educativos, não passe ou não desenvolva, ou não seja capaz de fazer aproximações de convergência escolar. Talvez hoje esteja em condições para deixar nesta sala uma informação que, porventura, muitos não terão ideia. Estão a sair os avisos dos piores jornais para 2, 3 anos, no âmbito das medidas de promoção ou de combate ao insucesso ou de promoção do sucesso. Talvez pela primeira vez na história portuguesa, estes avisos para as autarquias e as comunidades intermunicipais, os seus indicadores e os seus referentes são metas de natureza académica e social. Ou seja, aquilo com que cada comunidade intermunicipal vai ser confrontada nas suas candidaturas tem muito a ver com os planos de ação estratégica que as escolas submeteram e aquilo que vai ser o referente de orientação desse trabalho a partir das autarquias são exatamente metas relacionadas com o desempenho das escolas, dos alunos, da aprendizagem dos alunos. Já não é quantos alunos desfilaram no Carnaval no dia não sei quantos de fevereiro, já não é quantos alunos beneficiaram do programa Tempos Livres em agosto nas escolas municipais, são
Questões diretamente relacionadas com as aprendizagens, cujos indicadores serão referenciados por via das estatísticas, até se quisermos, ou pelo menos uma parte deles, das estatísticas oficiais, o que vai induzir muito a necessidade de estreitar esta convergência. E eu julgo que é uma oportunidade única, porque isto não terá nenhum significado se escolas, professores, autarquias, pais, empresários, costumo dar o exemplo das empresas também, como um dos casos que é muito interessante do ponto de vista da convergência escolar e que tem a ver com a educação social dos funcionários relativamente ao comportamento, à atitude, à relação dos filhos, ao estar na sociedade, à participação, ao tipo de relação que estabelece e em que não se aceita, por exemplo, determinadas condutas possam ocorrer no quadro daquelas pessoas. Há regras, há condutas deontológicas do ponto de vista dessas pessoas, do ponto de vista dessa situação social. Isto é muito significativo, porque isto induz, isto regula, isto cria hábitos completamente diferentes e quando eu também nos contextos completamente desnecessários. Eu costumo dizer que em autarquias de baixa densidade, penso assim no interior do país, desde Trás-os-Montes à Serra do Caldeirão, e nós vamos encontrar dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, se calhar uma centena ou 2 centenas de municípios que têm 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 habitantes. Ou seja, não há anonimato, em que a principal atividade económica, se quiserem, a atividade de trabalho daqueles territórios, são fundamentalmente trabalhos em volta do município, ou diretamente da Câmara Municipal, ou indiretamente. Este tipo de atitude de educação social, de exigência de conduta, pode introduzir enormes diferenças do ponto de vista desta relação e desta convergência. E isto será muito importante para o trabalho das escolas, para o trabalho dos professores, para além da componente metodológica, para além da componente didática, que é este trabalho de parceria cívico-social, no sentido desta responsabilidade alargada a estas diversas comunidades. Talvez este seja a maior oportunidade que o programa vai ter, sem descurar de maneira nenhuma a formação contínua em contexto territorializado. Devo também recordar que, em princípio, os planos de formação dos centros de formação e protocolos também com as universidades vão inspirar-se muito nas medidas de ação que os agrupamentos inscreveram como necessárias relativamente àquilo que são as suas preocupações e os seus desafios, sejam elas ao nível da leitura e da escrita, sejam elas ao nível da matemática, das ciências experimentais, do desporto escolar, etc. As mais variadas nuances. E esta canalização, digamos, esta convergência de formação contextualizada, soluções à medida daquilo que é o entendimento desses territórios e dessas comunidades. E trazer para esta luta, para este desafio, outros atores com responsabilidades institucionais e que têm agora até a possibilidade de beneficiar de apoio, enfim, do Fundo Social Europeu, pode criar aqui um passo em frente do ponto de vista desta relação da escola com a comunidade e dos contextos colaborativos dentro da comunidade. Portanto, de que modo é que isto pode, enfim, introduzir essas diferenças? Talvez por sentido de responsabilidade, talvez por uma atitude perante a escola de organização diferente e em que esses ganhos poderão ser significativos. Eu, se calhar, para terminar a minha intervenção, até porque, enfim, presumo que possa já estar aqui a exagerar já no meu espaço. Se calhar, eu mostrava aqui um pequeno vídeo, se é que ele vai passar. Este é um exemplo de currículo aberto e enriquecido, em que a questão da energia do 4º ano é trabalhada com os professores e com investigadores do Centro de Ciência Viva. O processo natural, normalíssimo, do Centro de Ciência Viva, nas escolas, e por depois os miúdos a ganhar o prémio Cientistas em Ação, do professor Joaquim Carvalho.
preparações das visitas de estudo ao Centro de Ciência de Minas de Montes e já as próprias visitas, a linguagem, tudo aquilo que significa outros artefactos, outros ambientes, outras oportunidades de aprendizagem, outros contactos, dá outras dimensões. É natural que depois ganhe um projeto de cientista em ação. Estão a aparecer como sala de aula, Fundação Eugênio de Almeida. Muitas histórias do rei e da rainha são sempre muito aliciantes para os quartos anos de escolaridade. Que tem essa marca desde. Eu ia propor que não fizéssemos agora uma questão, passássemos pelas três intervenções seguidas, e, entretanto, organizem as vossas questões para depois ficarem arranjadas. Algumas ideias, sobretudo construídas a partir das minhas reflexões e do meu trabalho, que é um trabalho muito próximo da formação de professores, quer inicial, quer contínua. Portanto, desta problemática de professores, não é? Do sucesso, aliás, foi muito um texto que já escrevi sobre isso e, portanto, a que chamei as práticas docentes e a construção do sucesso educativo. De facto, acredito, tenho visto pessoalmente e visto nas investigações que têm sido feitas que, apesar dos contextos adversos, apesar de a Dasca tem alguns estudos muito interessantes sobre isto, não é? Como é que em contextos adversos as escolas têm resultados contrários àquilo que seria de esperar, não é? E noutras, exatamente ao contrário, em contextos favoráveis, as escolas têm distribuído um pouco no país. E, de facto, em linha de conta e em linha, digamos, com o que os estudos apresentam, de facto, os professores podem fazer a diferença, não é? E, portanto, isso leva-me aqui a questionar um pouco a questão das práticas. E, portanto, tinha aqui esta questão não tanto dicotomicamente, não é? Mas eu acho que todos nós, enquanto professores, somos mais umas vezes estamos para um lado, outras vezes mais estamos para o outro. Quer dizer, isto não acontece em estado puro, não é? Ou somos só decisores, ou somos só instrutores. Acho que em muitos momentos somos uma coisa, em outros momentos somos outra, e tal como usando aqui uma perspectiva biológica da formação de professores do Michel Vial, nesta perspectiva justamente não se trata de pôr uma coisa contra a outra, mas perceber num contínuo de polos onde é que nós estamos.
E trouxe aqui justamente um texto. Isto não é tanto uma tomada de decisão, quer dizer, isto é uma coisa que acontece muitas vezes na prática, e ao trazer aqui este extrato de uma professora, quem tem de facto muito respeito e que eu conheço, portanto é uma pessoa. Vemos aqui uma perspectiva, não é? Uma perspectiva como se trabalha, não é? Ou como ela encarava naquele momento o trabalho que ela tinha a fazer com os outros, não é? Portanto, é um trabalho todo dirigido, de cima a baixo, orientado, e um pouco quase como a Maria José dizia, quem não fez no tempo que devia ser, fará tempo para fazer, não é? E vamos ver o que é que acontece, não é? E aqui outra ideia também muito forte, esta ideia do isolamento, não é? Cada um faz sozinho, faz por si. Obviamente isto, estávamos aqui num contexto, este contexto tinha por base um currículo fortemente instrumental, não é? Que marca muito, digamos, esta ideia do isolamento, é um traço que caracteriza muito a escola burocrática, não é? Os estudiosos da administração da educação falam. E, portanto, isto nos chama a atenção da necessidade de refletir sobre a ação, e todos nós, penso eu, concordamos muito com isto, repetimos isto imensas vezes, mas o que é facto é que é preciso que uma pessoa tenha um quadro teórico que possa servir de base para se pensar a ação. Porque pensar só a ação sobre o quadro teórico, mais ou menos, e quando falo quadro teórico, não é um quadro, não é que a teoria pura e dura, não é? Mas é um quadro que se vai construindo ao longo do tempo, e penso que qualquer professor, no fundo, cujo seu núcleo central do trabalho é a aprendizagem, é o ensino e a aprendizagem, não é? Se interroga, e tenho percebido que se interroga sobre estas coisas de uma forma mais ou menos consciente e inconsciente. Em um lugar é como é que pensa os saberes ensinar, portanto, como é que nós fazemos a transposição, o que se chama a transposição didática, chamamos assim, não é? Do conhecimento ao conhecimento pedagógico, ou conhecimento didático, como quiserem. Uma outra questão é como é que os alunos aprendem, quais as potencialidades dos alunos, portanto, este conhecimento sobre os alunos, e depois como é que eu sei que os alunos aprenderam e o que é que nós fazemos com isto. E de facto as respostas, antes disso, todo o trabalho profissional decorre num contexto institucional que marca, que tem regras, mais às vezes daquelas que nós podemos supor. No outro dia, uma professora me dizia, olha, eu, na minha escola, quando entrou o novo diretor, eu costumo fazer a avaliação através de portfólios, isto no secundário, numa cidade, por acaso, alentejana, mas, acho que eu conheço quem é, com certeza. E ela dizia, olha, é assim que eu costumo trabalhar, dizia para o diretor, e não me ponha a fazer 2 textos por trimestre. Mas tem que ser, não pode ser de outra forma, porque isto é da escola. Não, olha, eu não sei fazer assim, acho que, como irá ver, é assim que funciona. E eu dou todas as informações para os alunos. Portanto, isto não é só no princípio, portanto, esta era, trabalhava no segundo, explicou-lhes.
como é que fazia, e foi difícil, de facto, conquistar este espaço. Mas como é assim que faz. E uma vez instituídas, as coisas andam. Portanto, este contexto institucional é muito, por vezes é muito pesado, influencia de forma muito forte, de facto, aquilo que as pessoas podem ou não fazer. Mas voltando ali àquele nosso pensamento, àquela linha, de facto estas coisas eu extremei, obviamente, mas também estas coisas, às vezes estamos mais de um lado, outras vezes estamos mais do outro, mas há uma certa coerência na forma como se pensam estas modalidades, não é? Como se estrutura, no fundo, a nossa prática pedagógica. E, portanto, quando nós pensamos como é que pensamos os saberes ensinados de grandes formas, não é? Há, digamos, o saber pronto a consumir, vem dos manuais, vem dos livros, já vem previamente feito, e aquilo que eu faço é abrir o livro na página não sei quanto, trabalhar a partir daí. Outra coisa é ajudar a construir os saberes através da experiência, através do trabalho diversificado, não é? Depois, obviamente, que isto, se nós tivermos isto em linha de conta, isto tem tudo a ver com a forma como nós encaramos a forma como os alunos são capazes ou não de aprender. Quando eu acho que os alunos têm que trabalhar sozinhos, quando eu acho que o professor tem que ensinar tudo, obviamente que o ensino, a forma de trabalhar, assume muito mais um aspecto de transmissão, de treino, de memorização, de estudo pós-exames, etc. O lado da experiência, de levar os alunos a perceber o que é que precisam, o que é que significa as coisas, e de serem capazes de se olhar naquilo que aprendem, é menos prejudicado, não é? Portanto, é mais prejudicado. Portanto, eu tenho aqui duas formas diferentes, não é, de pensar aqueles aspectos. E que digamos, uma das formas encaixa muito mais naquilo que se chama o ensinar, o instruir, chamamos assim. A outra, digamos, vai muito mais para o lado daquilo que se chama o aprender a ensinar, como se fosse orientado para o aprender. E, portanto, esta construção que cada um, de uma forma mais ou menos consciente, pensa, ela é fundamental depois para aquilo que vamos pôr em ação e a forma como vamos trabalhar na nossa ação. Ora, estas ideias que nós construímos desta forma fluida, que enquadram as nossas práticas, fazem toda a diferença. Não é? Fazem toda a diferença nas tarefas que nós escolhemos. Abre o manual na página não sei quantos, ou começamos com uma experiência a discutir ou a discutir possibilidades, por exemplo, quantos tipos de triângulos existem, quais são as suas características, a função dos lados, como é que depois se podem chamar, onde é que existem, onde é que aparecem, etc. Para citar, não é? Para citar alguns dos aspectos dos programas, por exemplo, do primeiro ano de escolaridade. Ou naquela questão, por exemplo, do estudo meio sobre os hábitos alimentares, não é? Ou vêm ali as regras para os hábitos alimentares, que às vezes que eu não igual ao chago, não é? Ou então se parte daquilo que as pessoas fazem normalmente em casa, os hábitos que têm, que não têm, os porquês, etc. Os vizinhos, como é que fazem, os amigos. E a partir daí uma pessoa pode trabalhar o que é mais saudável, o que é menos saudável, o que é ser saudável, o que é isto.
saudável. No outro dia estava numa aula e havia um menino que traz sempre umas grandes chances de presunto para a sala. É assim bem cheinho. E a professora disse: Daniel, então isso é coisa que se traga, esse bocado de presunto que traz aí no meio da Santos. E ela disse: então, mas eu gosto de presunto, não é de pão. Quer dizer, então, ela disse: traz mais presunto que pão, eu gosto de presunto, não é de pão. Portanto, essas coisas. Portanto, isto do ponto de vista das tarefas, não é? Depois, o próprio tipo de trabalho que é solicitado, porque em função das tarefas que propôs, tem isso de um trabalho que é solicitado e, portanto, é um trabalho onde não há espaço para pensar, onde não há espaço para pensar como é que se faz, para errar, e para fazer certo, para discutir com outros. Ao contrário, num outro tipo de espaço que dá para conversar, para discutir, para contrapor, para no futuro poder ser capaz de errar e, ao errando, sou capaz de mostrar os porquês das minhas dificuldades. Depois, na própria, obviamente que, em função do trabalho solicitado, a questão da organização do trabalho, a organização social do trabalho, está intensamente ligada, não é? Porque, de facto, se eu mando os alunos fazerem aquilo que dá no manual, não dá muito jeito de incluí-los a trabalhar em grupo, para quê? Não é? As próprias tarefas não fazem grande sentido, eu posso fazer, mas é uma coisa que deixa de ter sentido, fazem muito barulho. É uma maçada, no fundo, portanto, barulho é desorganizado. Portanto, outro tipo de tarefas permitem, de facto, a organização em grupos de trabalho diferentes, se estiverem a explorar animais diferentes, cada um está a estudar os animais que mais gosta, ou os dragões, ou seja o que for. É muito mais interessante este tipo de trocas e de ideias que eles têm. Obviamente isto traz modalidades de avaliação, porque o ensino, quer dizer, quando mais formatado, aquilo que eu vou ver é o que é que eles adquiriram, não é? E, portanto, normalmente, quem usa esta informação para o estar a consumir está muito mais, tem mais fichas de verificação se as aquisições estão feitas ou não. E, portanto, seguem muito mais o modelo estruturado da ficha, não é? Por outro lado, as modalidades de avaliação, noutra perspectiva, são muito mais formativas, são muito mais argumentativas, não é? O professor intervém muito mais junto dos alunos nas dificuldades que eles manifestam no trabalho que vão tendo na sua realização. E isto condiciona, de facto, o apoio que se tem às dificuldades. Num dos lados, eu tenho um apoio muito mais formal, muito mais, o mesmo tipo de apoio para todos, enquanto num outro tipo de abordagem eu posso ter um apoio aos alunos em função, de facto, das suas dificuldades e quando a avaliação está próxima do trabalho propriamente dito, é muito mais simples e mais fácil incidir sobre as dificuldades de cada um e não sobre as dificuldades de um mundo que não existe, que é uma espécie de mundo ideal que nunca existe, não existe. Portanto, estas práticas, na sua construção, elas criam muito grandes, ou melhor, diferentes possibilidades para um ensino mais diferenciado. Eu falo aqui de ensino diferenciado, isto é, para a construção de um contexto e de uma prática efetiva de apoio às dificuldades de cada um dos alunos no cotidiano da sala de aula. Uma das coisas que é muito importante
penso eu, e que está hoje muito divulgado, aprender os papéis de comunicação, não é? Os papéis de comunicação que pode ter dentro de uma sala de aula. Que hoje nós achamos, toda a gente diz, quando se olha, por exemplo, para os problemas que as escolas têm, muitas vezes um dos problemas que identificam é a comunicação, os seus problemas de comunicação das escolas. Comunicação entre pares, comunicação entre os alunos. E atrás da comunicação vem uma maneira mais moderna de falar sobre isto, respeito sobretudo aos alunos, que é a questão dos feedbacks, não é? Toda a gente, isto entrou na moda, entrou no discurso, e hoje fala-se muito de facto de feedback. Mas eu tenho visto que muitas vezes as pessoas esquecem-se de uma coisa essencial, é que o feedback envolve duas pessoas. Envolve quem o dá e envolve quem o recebe. E o feedback não pode ser visto como outra coisa que não uma interação da regulação pedagógica. Não é? E, portanto, não nos podemos esquecer que, de facto, a comunicação, para ser efetiva, para ser eficaz do ponto de vista das aprendizagens dos alunos, tem que ser entendida pelos próprios alunos, mas não é só a quantidade de comunicação que é importante, é também a qualidade da própria informação. Se eu disser um aluno, é sempre o mesmo, estás sempre a fazer a mesma coisa, tu nem a copiar és capaz de fazer as coisas, quanto mais fazer sem copiar. Quer dizer, isto é um estilo de comunicação que eu posso ter com o aluno, agora, de certeza que não serve para coisa nenhuma. E, portanto, este estudo, esta leitura, esta compreensão do que é que pode ser um feedback eficaz é extremamente rico. Eu trouxe ali um exemplo de um feedback de uma linha que usava um esquema muito clássico na aula, que são as questões de aula, não é? Matemática, portanto, 10 minutos, para os alunos ver o que é que eles aprenderam, portanto, nem sequer é uma coisa fora daquilo que se faz habitualmente, mas a sua intencionalidade é trabalhar com isso no dia seguinte, não é? E, portanto, ela corrige as questões de aula e no dia seguinte conversa com os alunos a propósito dos erros que cada um teve ou das dificuldades que cada um teve nas questões de aula. E, portanto, eu acho que isto é algo interessante de dois aspectos. Como é que também está ali expresso, como é que a pessoa também se confronta com as suas próprias dificuldades. Portanto, ela diz que viu que ela tinha alguns erros, e se ela quer ver com a professora, não é? A aluna diz que sim, mas é que eu não sei o que é que está mal. Quantas vezes é que isto acontece, faz aos alunos não verem o que é que está mal. Não é? E a professora diz, eu dou-te uma ajuda, não é? Abre o manual na página 45 e vê lá se consegues encontrar aí algumas respostas para as tuas dificuldades. E a miúda rapidamente percebeu que era uma questão de designação entre os treinos equiláteros e os escaletos, não é? Portanto, também muito lado. E a professora dá um feedback positivo e pronto. E a coisa continua e resolve-se por esta via. E digamos, isto também é ilustrativo do que é que justifica para um feedback eficaz. Obviamente que é muito difícil dar feedbacks bons, porque eles não valem mesmo para as mesmas coisas e para os mesmos alunos, mas há aqui algumas regras extremamente interessantes de nós podermos percebê-los melhor. Por um lado, os feedbacks devem estar centrados na tarefa e não no self, da pessoa, do aluno. Não que ele não estuda, que é preguiçoso, isto, aquilo, aquelas coisas centradas na pessoa.
quando o professor faz uma espécie de profecia sobre o que é que vai acontecer ao aluno se ele continuar na mesma. Em seguida, um outro aspecto é aquilo que nós lhe propomos está dentro do controle do próprio aluno. Isto é, não vale a pena estar a propor coisas que saiam fora daquilo que ele é capaz de fazer. Ou melhor, que está muito para além das suas possibilidades. Desafios sim, mas o desafio tem que ser posto dentro da margem enfim, usando aqui a linguagem vigorskiana, não é? Da zona do desenvolvimento próximo. Não é? Os desafios são assim, mas quer dizer, não vale a pena estar a propor aos alunos que façam isto e aquilo, se eu sei que ele não tem possibilidades, muitas vezes, fora da escola, de o fazer. E depois requer mais trabalho do receptor do que o professor. Isto é, requerer mais trabalho da parte dos alunos do que da parte do próprio professor naquele momento. Ali, em relação ao segundo, eu vejo muitas vezes, e aliás, se nós relacionarmos com o primeiro discurso do professor, o discurso do primeiro professor, quando o aluno não acabou o trabalho que ele depois há de fazer, faz em casa, faz sozinho, e normalmente quando faz sozinho faz em casa, porque o resto do dia está ocupado. E de facto, muitos dos miúdos não têm possibilidades, não têm, por várias razões, de fazer em casa. Portanto, isto vai acumulando ao longo do tempo, isto vai rolando como uma bola de neve que no fim não é muito brilhante e, portanto, o fim será normalmente nos reprovarem para terem mais tempo para aprender aquilo que não aprenderam em determinado momento. Para concluir, acho que acho que é necessário pensarmos também na formação. Isto são temas, provavelmente é um tema para outra altura, também já houve, mas modelos de formação inicial, de facto, como é que nós, também em termos da formação, podemos ajudar a contribuir para o sucesso educativo. Penso que estes modelos têm que estar centrados aqui. Uma das coisas que apenas deixo, se eu tivesse achado que seria bom, não, mas aquilo que muitas vezes uma pessoa sente é a dificuldade, mesmo no modelo atual, de construir aquilo que se chama uma interação, um modelo de aprendizagem em alternância interligada, quer dizer, interativa. E não este modelo de formação inicial justaposta, onde há um corpo de conhecimentos teóricos, formais, um corpo de conhecimentos pedagógicos e uma prática. E muitas vezes a conversa entre estas três dimensões nem sempre é fluida, por várias razões. E, portanto, eu acho que pensar sobre isto, pensar sobre estes modelos que já têm, apesar de tudo, quase 20 anos, o modelo que está em vigor, acho que valia a pena repensar seriamente nos modelos que estão em funcionamento. Os modelos de avaliação contínua e papéis de atribuir é exatamente outra das dimensões justamente que eu queria deixar aqui. Por exemplo, este limbo em que tem estado a formação contínua não tem sido muito profícua para desenvolver para ter grandes iniciativas nesta área, mas procurar formações muito mais contextualizadas parece-me extremamente importante. Estes momentos de trabalho colaborativo parecem também extremamente importante, não só por trabalhar com outros, é porque o próprio trabalho colaborativo rompe, de certo modo, também com esta estrutura burocrática da organização da escola, que permite outras tarefas,
outras formas de trabalhar, se as pessoas forem capazes de trabalhar em equipe. E penso que neste aspecto que o nosso colega Bordasca chamou a atenção destes POPH, POs regionais, eu tenho acompanhado perto alguns centros e sinto muitas vezes que este diálogo entre os municípios e as câmaras e os centros de formação nem sempre são simples. Os centros de formação enquanto estruturas, não é? Que tentam dar resposta àquilo que as escolas pedem em termos de formação. Não é? Nem sempre são simples, mas às vezes estas coisas que não são simples podem ser uma oportunidade até de mudar as habitudes. Eu estou a lembrar de um município, por exemplo, que fortemente, cujos pedidos são muito centrados na escola, na disciplina, naquilo, na coisa. Uma das grandes apostas que o município vai fazer enfim, em termos de formação, na candidatura a este projeto, vai ser na continuação da área do desporto, da promoção do desporto a vários níveis, etc. E, portanto, isto deixou um bocado perplexos os centros de formação e a Câmara diz, não, esta é a nossa aposta, para os jovens em geral, mas isto não corresponde àquilo que as escolas querem, não é? Portanto, eu acho que está aqui um desafio interessante que é pensar ao contrário, como é que as escolas podem aproveitar esta iniciativa ou este projeto da Câmara, como é que pode haver aqui um diálogo interessante para se reconstruir algo novo e se calhar também se mudar a escola. Por isso, estou aqui apesar de conhecer as dificuldades todas que isto tem, mas eu acho que isto abre aqui alguma oportunidade, de facto, para um diálogo. Muito obrigado. Passamos. Sim. Calma. Depois, penso que há muitas questões. Ora bem, é sempre a mesma coisa. Eu digo, mas porquê que eu me meto nestas coisas? Convidam-me e depois eu tenho aqui a falar, e além disso, eu sou professor de ensino primário, não é? Não posso dizer isto, sou professor do primeiro ciclo e primeiro, sou da escola primária, como a escola secundária e a escola terceira. Não é? Já ouvimos duas pessoas da escola terceira, agora vamos ouvir alguém que fala a partir da escola primária. Não é? E a minha, pelo menos há uma coisa que já está facilitada, como normalmente nestes convites também há um convite à escrita, mas que aqui o escrito já foi feito, pelo menos já não tenho que me preocupar com isso. E então, o título aqui era ligeiramente do escrito, que professores para o sucesso escolar? Eu comecei logo a pensar, isto é muito ambíguo, porque estamos a falar do sucesso da escola ou estamos a falar do sucesso na escola? Quando eu vejo tudo que aparece nas notícias, é do sucesso da escola que a gente fala. Toda a gente se vangloria, agora somos nós que fizemos com que estamos das tintas para o que é que as crianças fazem, mas nós defendemos o sucesso da escola, estamos em primeiro lugar no ranking, etc, etc, etc. Então comecei a pensar, talvez é preciso pensar nos professores que podem promover o sucesso da escola e depois também nos professores que podem promover o sucesso na escola. Mas na escola também é ambíguo, porque pode-se fazer sucesso na escola e depois fica-se na escola e depois o resto é o resto, não é? Ou então pode-se tentar de perceber que a escola pode de facto ser aquele espaço cultural interativo. Então estamos a falar do sucesso na escola de uma outra forma. Então pensei numa dúzia de oposições que são um contínuo, não é? Portanto, não é, como o Jorge disse, e a gente não combinou, portanto não é ou, é a partir daí até aí. Tenho uma dúzia, mas eu tenho aqui em verdes que não são necessários falar. Portanto, se vejo que vocês estão a adormecer, eu salto os verdes, também vocês não viram, mas eu lembro. Então o primeiro é o professor curador ou o professor mediador? Eu tenho um ceticismo. Não, vocês não vão ver nada porque eu tenho as minhas notas aqui, então não aparece nada. Sou tão cético a esta instituição que parece concentrar sempre de novo toda a sua energia para remediar a própria instituição que já provou que não serve para nada. Ou seja, promove sempre novos problemas.
mas continuamos a tentar encontrar novos remédios para os novos problemas, não é? A escola está falida, como a gente a conhece, mas insistimos sempre a fazer mais um programa para tentar a ressuscitar. Em vez de criar um contexto institucional que abriga a educação formal, que coletivamente se quer organizar para crianças e jovens, aposta-se na participação e em vez de apostar na participação quando se define os percursos de aprendizagem baseando em princípios de complementaridade, em vez de classificação e competição, não. Em vez disso, vai-se construir propostas para remediar a escola. Eu estou cá desde 86, já perceberam que eu não sou português, falo português da Flandres, e, portanto, desde 86 já estive no PIPS, no TAPE, primeira geração, segunda geração, terceira geração, no Fênix, na turma mais, nos cursos curriculares que às vezes são adaptados, às vezes são alternativos, no CEF, no PIEF, e agora até estou a colaborar com o EPIPS. Portanto, esgotou-se as possibilidades, juntou-se um E ao PIPS e voltei a 86. Mas pronto, vamos fazendo, é como o Iris diz, e né, um insucesso escolar é um problema da própria escola, onde não há escola, não há insucesso escolar. Ou seja, se a gente podíamos pensar um pouco no sucesso das pessoas, deveríamos mesmo nos preocupar com o sucesso da escola. Pronto, este paradoxo desapareceria. Ou seja, parece-me que a nossa reflexão se centra sobre as pessoas na educação formal, sobre o apoio aos educandos e aos aprendentes, e não sobre o combate ao insucesso escolar ou sobre a vontade de promover o sucesso da escola. Proponho então pensar em professores necessários para promover esta interação com o conhecimento. E então, estamos a falar do professor que fala ou do professor que ouve? Uma nota de 2014 de Jorge Duou, quando ele falava sobre as praxes, numa entrevista. A ideia que alguém tem tudo a ensinar e alguém tem tudo a aprender. A ideia que não existe uma simetria de inteligências. A ideia de que o saber se ouve, não se constrói. A ideia de que não se experimenta, decora-se. A ideia que não se pensa, reproduz-se. Isto está enraizado no nosso sistema de ensino há séculos e na atualidade. E é esta ensinação que os jovens fazem nas praxes. Parece-me que isto é de uma atualidade impressionante. Porque estou a falar com colegas, somos todos professores, podemos todos pensar no que estamos a fazer no dia a dia e o que nós, em conjunto, como professores, estamos a fazer dia a dia. E o que me parece é que aqui, com esta visão sobre a educação, em que estamos a falar e os outros estão talvez a ouvir, aqui sim estamos a construir ativamente aquilo que o Pacheco Pereira chamava na semana passada a nova ignorância e o que o Miguel Sousa Tavares indica como a pós-verdade. Portanto, estamos a construir gerações de pessoas que, de facto, desta forma, não sabem refletir, não sabem pensar, não sabem agir. Professor planificador ou professor desenhador de projetos. Eu observo, desde o PIPS até o EPIPS, o projeto curricular da turma existiu muito pouco tempo e foi raramente visto por nós, coletivamente, como uma proposta de trabalho, foi por muitos rapidamente assumido como mais um documento, nem sequer uma proposta de intenção de trabalho em papel, mas um documento para fins burocráticos de legitimação de uma certa organização da escola. E este assunto tornou-se muito mais fácil e mais claro quando uma das tutelas reduziu o que não chegou a ser a um plano de trabalho. Porque lá, colegas, sabemos do que se fala. Fala-se do plano de trabalho do professor, portanto, este sim é para arquivar e para nunca mais olhar para ele, porque depois temos um manual para seguir a nossa planificação. Muitos professores com que eu vou trabalhando e com que eu vou me contatando, né? Muitos professores, entre nós todos, coletivamente,
acataram alegremente esta ideia do plano em vez do projeto. Assim, em muitas turmas e em muitas escolas, o projeto curricular deixou de existir como um conceito de lançar uma ação, de projetar uma ação, de ser um plano socializado que envolve um grupo de pessoas na sua concepção e na sua execução. Um professor especialista ou um professor generalista? Queremos uma escola universal quando estamos a falar da primeira e da segunda escola? Ou queremos uma escola em fatias? No plano das intenções, queremos uma escola universal, toda a gente diz. No plano das intervenções, toda a gente produz uma escola às fatias. Desde que a especialização impera na busca do conhecimento, o currículo da escola geral foi influenciado por ela. E o generalista tem sofrido a imposição das disciplinas, alimentado pelos lobbies, e tu deves conhecer alguns neste momento, e pelas associações representativas que todos os dias vão ao Ministério dizer: nós também queremos isto no programa, nós também queremos isto, nós também queremos isto, e vamos especializar, vamos fatiar cada vez mais. Se a especialização se justifica quando chegamos à profissionalização, parece-me que ela é discutível quando se trata da escola básica e secundária, quando esta se apresenta como universal. Desde há uns 10 anos, parece-me, a confusão semeada entre o conceito de coadjuvação e a prática de construção de horários complexos para os professores da disciplina e um certo fundamentalista em relação à disciplinização só agravou a situação. O que era monodocência já não é, em muitos casos. O que era coadjuvação começa a ser sobreposição, agora sais tu da sala, agora é influir. Parece-me que aqui estamos a perder os professores generalistas. Para contrapor, eu diria que deveria ser leitura obrigatória as orientações curriculares para a educação pré-escolar que a tutela acabou de lançar, leitura obrigatória para os professores do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo de ensinos. Professor prescritor de receitas ou professor observador? Eu penso que neste momento a escola teve um prodígio de inverter o espiral de Brunner. Ninguém já está a ajudar as crianças a evoluir na sua aprendizagem, mas toda a gente aponta o dedo às crianças e diz: isto tu deverias já saber e ainda não sabes. Como em muitos outros países, parece-me, o sistema educativo completamente elaborado é um sistema baseado na instrução em simultâneo, com classificação e criando grupos artificialmente construídos, de instrumentos. O insucesso da pressuposto científica homogeneização daquilo que é por natureza heterogêneo gera as iniciativas inovadoras que são sugeridas para o trabalho com os alunos, outros que os normais, os anormais, portanto. Estes que deviam a nota, dizia o Lesner. E é engraçado, porque mais anormal é a pessoa, mais inovadora é a proposta para trabalhar com ela. Até com as crianças completamente anormais, pode-se trabalhar em projeto interdisciplinarmente. Com os normais, não. Todas as propostas são sempre para aqueles meninos que têm dificuldades, que têm problemas de aprendizagem, etc. Não é? Mas nunca para a escola como um todo. Não é? Portanto, é como se estamos aqui a trabalhar com o prescritor de receitas, os médicos. Não é? Quando a doença ataca muito, então vamos utilizar um medicamento novo, né, que vai pôr o doente outra vez na norma. O problema é que na escola o doente não se põe na norma, o doente morre muitas vezes. Porque o professor que diversifica ou o professor que diferencia? Era um que estava em verde, portanto vou saltá-lo porque estou a ver o tempo passar. Professor induzido à instrução ou professor induzido à educação? E aqui sim, já estamos a falar da terceira escola, aquela que forma os pressupostos professores. E aqui há uma coisa interessante no Education at a Glance, que diz, só sempre estou a traduzir diretamente em inglês, só 5% dos diretores do segundo e terceiro ciclo em Portugal têm dito que observaram a instrução feita na sala de aula, que é a mais baixa percentagem da OCDE em todos os países. Pronto, é uma baixa percentagem.
Mas a OCDE, entretanto, diz-nos uma coisa, a instrução. Ela fala de instruction, não fala de education, não fala de outra coisa, fala de instruction. Ou seja, o relatório da OCDE, subrotinamente, fala de instrução e não de trabalho pedagógico, não fala de educação. Né? Também, quer dizer, sabemos quem financia o OCDE. Poderia-se evoluir de uma cultura do controle da instrução para uma cultura da avaliação e lembrarmos as palavras do Álvaro Mendes quando ele diz examinar para classificar, avaliar para conhecer e perceber que, de facto, a escola, perceber-se de facto o que se faz na escola e nas turmas. Talvez aí poderíamos ter uma possibilidade de começar a observar os produtos e avaliar os processos dos produtos e não medir o desvio à norma das pessoas que produzem. Professor maquilhador ou professor reflexivo? Isto porque, como disse, a escola do sistema, o que ela faz constantemente é fazer maquilhagens, né? Refazer a sua maquilhagem. E eu penso que quando vemos desde a reforma, 1600 e poucos, onde havia uma utopia para um ensino universal, né? 6 anos de materna, depois 2 ciclos de 6 anos, depois 4 anos de profissionalização, era a utopia de Comênios, né? Então, desta utopia passamos para a contra-reforma de La Salle, que escolhe os assuntos necessários para que a escola da transposição didática mantenha os jovens na ordem. E quando temos a transposição didática introduzida, temos todo o campo para a norma do aluno instruído. E quando temos a norma instruído, introduz a classificação em função do desvio à norma. Pedagogicamente falando, pela mão de uma espécie de trolls avant la lettre, né, que inventaram os rankings a partir de alguns dados que exigiram que o Ministério dava, porque senão era antidemocrático neste país não ter acesso a estas informações. Sabemos o que daí vem. Né? Então, só se fala do sucesso da escola, deixou-se falar do sucesso na escola. Então, os trolls fizeram o seu trabalho também aqui. Esta perda do currículo do conhecimento universal abre caminho para que a diferenciação, de que os Jorge falava, se degrade para a diversificação, fazemos os cursos separados, e faz com que a valorização do standard e a igualização artificial do ponto de partida torna a criação de cursos alternativos inevitável, obviamente. Professor para informar, para formar ou para educar? Também está bem ver, vou saltar. Professor como aprendente escravo, com o aprendente escravo ou professor com o aprendente autor? Isto está em ver, mas mesmo assim vou falar disso. Estamos a falar de crianças ou estamos a falar de alunos? A palavra aluno, que a terceira escola também utiliza orgulhosamente nas suas faixas, os nossos alumni, os nossos escravos. Alumni quer dizer escravo. Portanto, as escolas estão muito contentes de poder anunciar em público todos os escravos que tiveram. Né? E há outras palavras. Poderíamos recuperar a palavra escolar, as crianças que estão na escola, ou então uma palavra mais nobre, os estudantes, as pessoas que estudam para se construir uma reflexão. Né? Para estas pessoas que se constroem uma reflexão, que estudam, é preciso ter pessoas que os ajudam para ser autores. Ou seja, o professor com o aprendente autor. Né? Mas o professor para o aprendente autor, provavelmente é o professor que ele próprio possa ser autor. É um professor de monólogo ou um professor de diálogo? Né? Cultivamos o trabalho das pessoas na escola. Não incorporar-se no instituído, mas instituir em conjunto. Não será isto o salto do professor monólogo para o professor diálogo? Né? Envolver a comunidade educativa, além da comunidade escolar, o Vedasco deu alguns exemplos, né? Mas também envolver para o delírio, mas também, portanto, envolver-se para parar o delírio das classificações com lógicas economicistas e de tabela de campeonato. Temos que todos tentar fazer como né? Então, quer dizer,
é o team building, não é? O team building que depois a gente temos que todos ser uma equipa de basquetebol. Mas eu não quero ser uma equipa de basquetebol, eu quero refletir com as pessoas para em conjunto construirmos um produto novo, não é? Portanto, ou seja, como é que podemos passar a deixar estas coisas supérfluas, mas que toda a gente nos mete na cabeça, não é? Os rankings, as porcentagens absurdas, os professores a perderem imenso tempo a construírem folhas Excel para ter uma maneira muito boa para poder fazer o cálculo da desvia à norma, não é para ver o trabalho que foi feito em conjunto, não é? Envolver um outro olhar sobre os critérios de seleção para chegar ao ensino superior, ou seja, porque que a escola secundária tem que estar refém do ensino superior? Se o ensino superior quer fazer uma seleção das pessoas para ir para o ensino superior, por que não fazê-la? Porquê que a escola secundária, a partir de um ano antes, já tem que começar a preocupar-se com os seus alunos que poderão querer ir para o ensino superior? E os outros? Uma escola onde poderíamos envolver uma sociedade que olha os talentos na escola e não os desvios à norma. Ela própria, forçosamente, medíocre, porque a norma é medíocre quando ela tem que ser a norma a que todos podem aspirar a chegar. Para terminar, professor executor ou professor cidadão? É muito difícil, e falo por experiência em muitos contextos escolares, é muito difícil conseguir a participação da criança cidadã quando o adulto cidadão mostra fragilidades em relação ao trabalho em cooperação efetiva. E aqui estou a falar do trabalho em cooperação e não do colaborar com, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, o trabalho de partilha da informação, o trabalho de comunicação necessário para poder entender pontos de vista dos outros, para ouvir os raciocínios produzidos, para considerar as aprendizagens o motor de trabalho educativo, em vez de considerar a instrução o motor da aprendizagem. Os professores, nós todos, temos, portanto, uma tarefa dura, uma tarefa enorme de quebrar este ciclo vicioso em que todos nós estamos metidos como professor, desde que fomos crianças. Porque todos nós temos as nossas histórias de criança-aluno, passando por aprendente-aluno e não a ser estudante. Eu tenho neste momento alunos no ensino superior, no terceiro ano da licenciatura de educação básica, que pela primeira vez desde que estão na escola tiveram que escrever um texto que tiveram que eles construir. Isto é uma vergonha. Não tiveram no primeiro ciclo, nem no segundo ciclo, nem no terceiro ciclo, nem no secundário, nem nos 3 primeiros anos do ensino superior, professores que fizeram o seu trabalho de ajudar as pessoas a aprender, a escrever, para poder aprender a raciocinar. Este é o trabalho duro que temos pela nossa frente. É um trabalho em que o corpo docente, quem vive no passado, acolhe o corpo docente que queremos que vive o futuro. É um trabalho em que encontramos uma academia que, em termos pedagógicos, ainda tem imenso a aprender, mas que muitas vezes, felizmente não todas as vezes, tem uma arrogância enorme para quando se trata de falar sobre pedagogia. Ou seja, temos imenso trabalho para poder quebrar as lógicas da manutenção do sistema de poder que temos na escola, que adoece cada vez mais e que adoece por isso também cada vez mais os seus tempos. Pronto, queria provocar um bocadinho, espero Uma noção um bocadinho. Portanto, eu acho que esta última intervenção provocou os anteriores pessoas que apresentaram e provocou a todos nós. Um bocadinho. Portanto, eu acho que vocês também podem intervir como reação às várias intervenções, nomeadamente. Portanto, está aberta a mesa para quem quiser conversar. Eu pedi à Maria José, assim, eu só queria dizer uma coisa, que é a temática desta tertúlia emergiu em outubro, quando saiu a legislação sobre os apoios específicos aos alunos com dificuldades. Tutorias também.
chamadas exatamente não sei se é isto o pixel ou se não é, porque é isto. Empresários para a inclusão. Estou um bocadinho fora das coisas, mas gostava que neste debate se introduzisse também esta questão: que dados é que já temos, o que é que já foi posto em prática, etc. Não sei se estou a abusar, porque as intervenções são excelentes e tenho muita coisa. Estou só a relembrar que a concepção inicial foi esta. Não se falava do programa de verdade, foi um dos piores. Aqui mais mais questões, quem quer apresentar, falar, dizer coisas. Mas se vocês não querem dizer coisas depois do que diz o Pascal, eu fico muito desconfiada. Está tudo na mão. Portanto, eu fui professora da escola, desta escola, durante 20 anos, precisamente da área da pedagogia. Portanto, eu já tinha sido falar antes de tudo ser as últimas frases, mas quando falaste da pedagogia, está bom, ainda mais. Pronto. Por acaso estão aqui presentes mais duas pessoas, não, uma só, da área da pedagogia, a Isabel Vasconcelos, que foi meu colega, claro, nós fomos colegas, e portanto, e para mim foi com muito orgulho que nesta escola, até porque eu vim para a formação de professores em 97, por opção, e depois vim para as EDES, também por opção, tirando o oficial de mestrado. E por acaso fiz um mestrado que não havia, os primeiros foi o de Boston, não havia em currículo, e portanto fiz a análise social da educação, o que por acaso é interessante porque ainda é mais lato, um conceito mais lato, quanto a mim, do que sociologia da educação ou do que análise social da educação. É um nome maravilhoso, quanto a mim, muito bem escolhido. Pronto. E depois vim para esse. Então é assim, eu acho que para a formação de professores inicial e contínua, ou seja, a tal permanente, é fundamental para construir a escola viradas para um futuro no caminho do sucesso educativo dos alunos. Não sei se está. Eu acho que é o sucesso educativo dos alunos. Ainda não fala da escola, é o sucesso educativo dos alunos. Claro, na escola, fora da escola. E portanto, para mim sempre foi uma coisa importante. Bom, eu sou do movimento da escola moderna, tenho a dizer, não é? Portanto, nada disto que eu vou dizer é da brilhantíssima cabeça que está aqui em das coisas. É da minha cabeça, mas aprendi tudo o que eu sei, ou fundamentalmente o que eu sei, foi aprendido com o movimento da escola moderna português e, na altura, com as pessoas do primeiro ciclo, do pré-escolar, que eram os únicos que existiam no movimento na altura em que houve um grupo que entrou para o movimento do segundo ciclo, dos caras do segundo ciclo. Portanto, com o apoio de um dos fundadores do movimento da escola moderna, que está ali na minha frente, Sérgio Misa, que, inteligentíssimo como é, percebeu logo que talvez aqueles 3 mafarrigos talvez pudessem permitir que o movimento da escola moderna passasse a ter professores do pós-primário, como se chamava na altura, e foi o caso. E portanto eu dei aulas no segundo ciclo durante algum tempo, quando percebi que era importante dar aulas àqueles meninos dos 10 aos 12 anos. Mas, quer dizer, eles tinham 9 ou 10 professores. E eu era a maluquinha, não é? Sozinha na escola. Normalmente os professores de escola moderna estão numa escola. Está numa escola, raras são escolas que têm mais do que um professor que além de ser professor de Natal. Mais alto, tens de perceber que eu tenho dificuldade aqui com... mais alto? Mas eu costumo falar tão alto, espera, então. Está bem, eu falo depressa. E portanto, eu rapidamente percebi que não me safava com a história de lá de estar no segundo ciclo, com todo o respeito que eu orgulho do segundo ciclo.
Coitados, eles mais tarde, talvez se lembrasse de uma professora um bocado amalocada, né? Que eles tiveram o segundo ciclo e fazia coisas que ninguém mais fazia, e que eles foram lá, talvez percebessem umas coisas, outros não perceberiam e tal, fundamentalmente porque elas, só por muita sorte que aquilo iria bater na cabeça, né? Mais tarde quando adultos. Portanto, eu tinha de ir para a formação de professores, era evidente, né? Se eu queria ajudar, com a minha pequena ajuda, a que com o movimento da Escola Moderna Português se pudesse dizer, vamos ter mais pressão nos professores deste país. Bom. E claro, eu teria de vir para a formação de professores, para os professores, eu tinha de trabalhar com os professores. Muito bem. Portanto, eu tenho a dizer, portanto, que quando eu vim para o ensino superior, eu e não só, portanto, mais Desculpa, mas eu entendi que sentasses muito na Está bem, espera, já lá vou. Estou indo, desculpa lá, estou indo. Mas é que é não sei. Estou indo, desculpa, então eu acabo já, também não me pode nada acabar. Não, essa acaba, esquecer. Portanto, eu vou só dar. Está bem. Portanto, na perspectiva de fazer a escola, na escola, as coisas da vida, que é fundamental, porque essa história de. Eu penso que grande parte da rejeição que os alunos têm à escola é porque a escola não tem nada a ver com eles, com a vida. Quer dizer, por isso é que agora há tanta atrapalhada, porque eles querem que na escola façam coisas da vida e depois sai mal, sai um tipo pela colada, porque toda a gente fica furiosa e não sei o quê, e são péssimos, e são isso, e são aquilo, e são aquilo. O que eles querem, coitados, é só fazer coisas na escola que lhes cheira a vida. E a escola, sistematicamente, quer fazer coisas mesmo agora, faz umas coisinhas e tal, que cheiram a vida, mas é assim uma coisa mais ou menos para cá. Portanto, eu dava 2 cadeiras aqui na escola, 3 modelos e processos pedagógicos e a organização curricular, enfim, normalmente com formas de licenciatura tive vários nomes diferentes, mais ou menos parecidos, organização curricular, desenvolvimento curricular, currículo, por acaso em Lisboa, na ESA de Lisboa não se usou a palavra currículo, mas que eu sabe, mas espera aí, calma. Depois, mas portanto, um exemplo, eu dava organização curricular. E, portanto, eu tinha de dar como conteúdo a avaliação, a planificação, E então o que é que eu... Um dia lembrei-me, espera aí, avaliação. Ora bem, adultos, todos eram adultos, portanto, não havia ninguém que não fosse ao supermercado. Então eu disse, verdade, vai-me dar aqui uma coisa, que é a avaliação. Que é uma coisa que vocês vão depois ter de dar para os alunos. A fazer, não fazer. Ora bem, não é nada do outro mundo. Quem é que não foi nunca ao supermercado? Toda a gente indo ao supermercado. E o que é que vocês fazem antes de ir ao supermercado? Ou se não fazem, o que eu fazer? Ir à despensa ver o que é que falta, não é? Quer dizer, e do que falta, o que é que podem comprar por causa do dinheirito que tem na nossa beira. Portanto, a avaliação é o primeiro ponto para se planificar uma ação qualquer que ela seja. Ir à despensa, ver o que falta. E depois, planificar a ida, ou seja, aonde ir comprar, onde é que é mais perto, onde é que é mais barato, E depois, assim que se chega à casa, é fazer a avaliação da ida às compras. Ou seja, o que é que se conseguiu comprar, efetivamente, o que é que não havia, para preparar a nova ida. Isto é uma coisa que é simplicíssima, mas que os alunos têm uma dificuldade enorme em perceber o que é isso da avaliação, o que é isso da planificação, Santa Maria Mãe de Deus, pá. Porque é o que a gente faz na vida todos os dias, Portanto, e eu penso, isto é um exemplo, este exemplo para mim é paradigmático. Agora, as escolas, às fatias e em bolo, ou barra em bolo. É verdade, os passos de toda a razão, pá. Quer dizer, esta história das fatias é uma coisa horrorosa. Quer dizer, aliás, é como na medicina. A medicina, o João Semana, já coitado, já nem existe, etc., mas já salvo. Agora é tudo às fatias. Eu, quando vou ao médico, eu digo, doutor, é assim, eu não sou fatiado, não tenho... mas eu vou ter que dar a palavra a outra pessoa. Pode ficar. Tudo bem, Maria José, por quem sois? Não, mas pronto. Há mais alguém da SNEP? Queria agora que fossem todos breves, uma coisa mesmo poder falar. Então, a ideia passada nesta última intervenção
fui retirando das perguntas o modelo de professor de sucesso, não é? De hoje, ou o professor que promove o sucesso dos seus alunos. E das várias perguntas eu vou apenas resumir aquilo que entendi e com que concordo, não é? O professor é mediador, é um professor que fala e que ouve, é um professor desenhador de projetos, é um professor especialista e generalista nestes, ou é que eu estou a alterar nesta parte. Depois, a questão da reflexividade, que é importantíssimo, o professor ser autor, ser construtor, ser criativo, ser interventivo e ser capaz de transmitir esse espírito para os seus alunos, um professor promotor do diálogo e um professor cidadão, ou seja, isto foi uma formação ética da pessoa, como pessoa, ao longo da sua vida, e uma formação académica que reforce, não é? Uma formação inicial forte, que reforce o espírito reflexivo, colaborativo e crítico daquilo que escolheu ser, que é ser professor. Parece-me a mim que a formação de professores tem que ser um pouco desformatada e não formatada. E por isso, e vou acabar já, acho que temos que pensar neste assunto de desformatar essa formação que está formatada a partir exatamente do secundário, do primeiro ano do secundário, e que depois se vai, no fundo, vai sendo uma continuação. E, portanto, a minha experiência diz-me que é possível fazer isso. Portanto, e que é muito feliz ver isso. Dá muita satisfação ver que é possível conseguir essa desformatação. Depois é preciso também o resto, que é toda a formação pessoal, como eu disse. Isso. Eu tenho mais uma pessoa inscrita, depois nos pedimos que fossem muito breves, mas passava aqui a palavra por ordem inversa, e o motivo do passo cá para não poder mais perguntações. Desculpa. Então, sou eu, que pensava, estava a dizer que se houvesse muita gente, não passava. Não, vou ser muito rápida e queria-vos agradecer aos três as inquietações que partilharam connosco e é pena outras já estarmos orientada a hora que estava um debate muito interessante, já não temos muito tempo. Eu gostava só, e como formadora, aliás, já nesta mesa e noutras tertúlias tem-se refletido sempre a questão que os problemas parece que começam todos na formação. Pronto, e de facto começam muitos problemas, mas se calhar começava, questionou-se aqui qual é a autonomia que atualmente o corpo docente tem. Qual é a autonomia que as escolas neste momento têm? Quer dizer, eu acho que está tudo demasiado formatado, acho que há muito, e a nível do ensino superior, a nível da formação, nós temos também bitolas muito rígidas que não nos permitem ter o modelo ideal que gostaríamos de ter. A nível da formação contínua, também há muitas indefinições, como já foi aqui dito, e sobretudo há uma questão que me preocupa muito e que eu penso que e foi também um pouco evidente naquilo que vocês disseram, que é uma grande desarticulação que se perspectiva cada vez maior entre a formação inicial e a formação contínua, que não deveria ser. Mas, portanto, as instituições de formação inicial vão ser muito excluídas do processo de formação contínua, quer dizer, estão-se a introduzir de acordo com a sua capacidade de iniciativa, que às vezes é muito, não pode ser assim tão grande, porque tem poucos recursos, porque tem vários condicionantes. Portanto, eu gostava só, muito brevemente, portanto, há muitas questões que se colocam e começam a nível da formação, mas há aqui um problema de autonomia generalizado, ou de, como é que, já estou,
quer dizer, os docentes, falta de autonomia, exatamente, falta de autonomia, de imposições que estão constantemente a ser feitas, um excessivo centralismo, apesar do discurso da descentralização, e que afeta desde os docentes na sua sala de aula até ao ensino superior, na forma como está a gerir a formação. E, portanto, há aqui um problema que desresponsabiliza e que dificulta o exercício pleno da educação como forma de cidadania ou para a cidadania. Portanto, acho que há aqui um problema de fundo muito grave e que está a piorar. Outra intervenção. Muito curta, então, super sintética. A primeira questão que eu gostava de pôr é fazer uma pergunta. O que é um aluno com sucesso? Para mim, um aluno com sucesso é um aluno que valoriza o conhecimento como um meio e ferramenta para melhor compreender o mundo e se inserir depois no mundo. Em que é que o professor... E há muitos que não valorizam o conhecimento nem a escola, ok? E o professor, o que é que um professor, para ele ser eficaz, o que é que tem que fazer? Tem que compreender a diversidade de alunos que tem à frente e como é que, adaptando formas de comunicação e de diálogo diferentes com ele, tentar chegar a ele. Porque não podemos ter só uma forma de comunicação na sala de aula. E o professor tem que gostar de resolver problemas, mais do que avaliar. Estar sempre a apanhar os erros e é bom, é muito bom. Cá está. Eu concordo perfeitamente que não nos devemos dirigir ao self, apesar que eles vêm muitas vezes com esse hábito e dirigem-se muito ao professor com o self, não é? E, portanto, o professor tem que realmente valorizar e tentar fazer tudo para que ele compreenda a importância do conhecimento e é aí que será um professor de sucesso. E depois ajudá-lo, sem castigar, dando-lhe sempre oportunidades. Eu acho que essa coisa das oportunidades, de ver que um aluno precisa de 3 exercícios ou 3 etapas e um só vai precisar de uma, o trabalho em grupo poderá ser bom ou não, depende. Eu não sei o que é trabalho em grupo, eu costumo dizer aos meus alunos, eu não sei o que é o trabalho em grupo. Juntar várias pessoas para trabalhar em grupo, eu não sei o que é. Eu sei o que é o trabalho colaborativo e o trabalho em equipa. Os papéis têm que estar bem definidos. Por exemplo, pôr um aluno a ensinar ao outro é ótimo. Às vezes até pôr um aluno fraco, por acaso consigo usar o mais fraco, tem mais dificuldade. A ensinar ao outro é brilhante, porque ele vai aprender imenso. Porque a melhor maneira de ensinar, de aprender é ensinando, não é? Portanto, o professor tem que tentar sempre vários caminhos para que os seus alunos se desenvolvam. E portanto, a pedagogia é uma coisa experimental. O que dá certo com um aluno pode andar com outro, o que dá certo com outro não pode andar com outro. Há aqui uma coisa que eu vi que eu não gostei muito, que é o seguinte: ali houve de certa maneira uma caricatura e a caricatura era de certa maneira para provocar. Que era um professor numa parte da aula, porque eu não acredito que hajam professores que tenham uma aula 100% expositiva, não dá. Os alunos começam todos a brincar, ou a dormir, ou a pensar na morte, etc. Mas é assim, há partes da aula que podem e devem ser expositivas, sem fosso, ok? Sem fosso, com diálogo. Portanto, aquele fosso tem um bocado. E também pode haver aquele esquema de sala de aula em que há grupinhos a descobrirem, eu percebo o que quer dizer, a descobrirem, a eles próprios descobrirem, a aprenderem, para depois fazer uma apresentação, fazer um projeto, mas aí também pode haver fosso. Porque há muitas vezes que vai ser esses grupinhos a funcionar e não se sabe o que é que está a acontecer, não? Porque nesses grupos há alunos que estão completamente apáticos, não é? E, portanto, eu acho que sim, o trabalho colaborativo em equipa é ótimo, mas o professor tem que ir acompanhando sempre o que é que cada um está a aprender e, acima de tudo, temos todos que aprender a pensar e a refletir. E acabei. E agora vamos pedir ao Pascal Eu não vou apanhar tudo, mas eu penso que a autonomia é uma coisa que se constrói, não é? Uma boa forma de ganhar autonomia é ver quais são as encomendas. Não é? Sabemos que há encomendas que o Estado nos impõe
e como temos um grupo com que vamos ter que dar resposta a estas encomendas, se socializamos estas encomendas, ou seja, se estamos todos muito cientes do que vamos ter que fazer em conjunto e quais são os patamares pelos quais vamos ter que passar, depois podemos nos organizar para conseguirmos coletivamente fazer percorrer este percurso do qual uma parte é obrigado por fatores exteriores. Parece-me que temos neste momento em todas as práticas descritas de professores de vários níveis de ensino exemplos que este percurso, esta reconstrução da encomenda é possível e execuível, não é? Ou seja, obviamente tem a ver com algumas coisas que foram ditas há um bocado, tem a ver com como que eu consigo, como professor, parte de um grupo no qual eu faço a mediação da aprendizagem do outro, mas depois também, quando o outro me permite para me fazer a minha própria mediação da minha própria aprendizagem, e enquanto os outros também mediam, de uma certa forma, completamente a minha própria aprendizagem, esta é que é a reflexão que me vai permitir, cada vez mais, com os grupos com que eu trabalho, procurar um espaço de autonomia no sentido da realização de um programa que, por parte exterior e por parte interior. Depois, eu penso que uma das coisas que, e peço desculpa se vou provocar outra vez, mas uma das coisas que me parece que é importante é como é que olhamos para as pessoas com que estamos a trabalhar. Logo no momento em que, como professores, consideramos que o outro com que trabalhamos tem que ser ajudado porque tem uma necessidade, eu diria que tem que ir à casa de banho. É lá que se trata das necessidades. Ou seja, o que me parece é que quando estamos a trabalhar com outra pessoa, estamos a trabalhar com outra pessoa tal qual como ela é. E é nesse tal qual como ela é que me parece que podemos em conjunto construir um projeto de trabalho dos quais os dois vamos beneficiar. Depois podem chamá-lo o que quiserem, até podem chamar isso de tutoria, não me importa. Mas desde que fique claro que não estou o teu tutor porque tu és um coitadinho. E isto é o medo que eu tenho cada vez que eu vejo a forma como estão descritos na lei sobre os PCAs, que agora já não sei se são alternativos ou adaptados. Então, mesmo na lei sobre os PCAs está escrito que isto é para meninos, para pessoas que têm 18 anos, que não conseguiram se entender com o sistema, não está dito desta maneira, mas posso depois ir à procura como está dito exatamente, e que comunicativamente, portanto, tiveram uma retenção e têm idade a mais. E depois, com estes, pode-se fazer trabalho transdisciplinar. Eu pergunto logo, e os outros? Por que não? Ou seja, toda a lógica está escrita em função de este é o coitadinho, com isto pode-se fazer. Com o outro não tens que mexer. Eu digo, tens que mexer com todo o sistema, até para evitar de continuar a ter coitadinhos. Né? Pronto, este que me parece ser a grande aposta. E este é o problema que temos como professor. É de, estamos sempre lá, carinhosamente, a ajudar o outro. Mas o outro não tem que ser ajudado. O outro tem que ter um projeto de trabalho e depois uma equipa, concordo consigo, uma equipa, não é, que em cooperação, não é, trabalhe para poder desenvolver este projeto de trabalho, que por parte do teu, por parte do meu, por parte do outro, e em conjunto vamos criar obra. Este é que me parece ser o desafio. Não é? Só para dizer a última coisa, a forma como as coisas aparecem na lei são, de facto, levam a interpretações os mais diversos, porque as pessoas se defendem. As pessoas defendem, os professores, nós todos defendemos-nos, não é? E a autonomia também tem a ver com isso, não é? Nós nos defendemos contra aquela necessidade de sermos o topo do ranking, do sucesso da escola. Eu ouvi dizer, num sítio onde a DGE, de uma maneira muito generosa, estava a introduzir o porquê do PCA com esse, uma utopia, que depois de um ano do PCA os alunos vão todos estar outra vez
na sala, portanto, pertence, para depois todos juntos irem para o ensino superior. Pode sempre sonhar. E então, mas no meio daquilo, né, há, obviamente, logo alguém que diz: ó colega, isto é tudo conversa. Você fala a partir da teoria, nós falamos a partir da prática. Toda a gente sabe que os PCAs é para limpar as turmas. Ou seja, este é o outro lado do coitadinho, né? E, portanto, são estas coisas que me parece que tem que ser trabalhado entre nós, professores, na escola da formação dos professores também, para podermos ganhar consciência sobre isso. Nem sei bem onde é. Bom, estava aqui a ouvir isto. Esta conversa toda estava-me a lembrar como vi há pouco tempo o Mr. Blake, e muitas vezes a escola acho que trata os alunos, sobretudo porque os alunos chegam no espaço escola preocupado, de facto, com uma grande diversidade de pessoas. E muitos são, como o Mr. Blake chegou à segurança social, não é? Há escolas mais estatizadas como aquela, há outras escolas com outro tipo de ambiente. Mas, de facto, aquela forma de tratamento, para quem não viu o filme é difícil de estar a explicar. Daniel é difícil de estar a explicar, mas, no fundo, trata-se para a pessoa como não tendo, e como sendo preciso mais alguma coisa. E como não tendo, e como sendo preciso mais alguma coisa, tem que usar determinado tipo de tecnologias para aceder àquilo que tem direito, etc. Não é? E, portanto, este espaço, neste contexto, de facto, cria problemas com um conjunto de pessoas que lá estão, não é? E, portanto, o professor é um trabalhador dentro desse contexto. Os trabalhadores dentro deste contexto, cuja essa instituição tem uma missão a cumprir, uma missão social, um pedido social, não é? E, portanto, a questão é como é que nós nos organizamos, de facto, como o Pascal dizia, para sermos capazes de responder o melhor possível a estas situações. Por outro lado, nós somos marcados, neste momento, eu acho que, pelo império do tempo e pelo pragmatismo do fazer. Não é? E a questão que eu ponho é até que ponto o pragmatismo do fazer captura a nossa capacidade de refletir sobre as coisas e, no fundo, ter tempo para pensar sobre as coisas. E eu acho que isto no ensino passa muito por ensinar, no fundo, a fazer, ou ensinar a pensar como é que se faz, ou ensinar, ou dar espaço às pessoas para poderem pensar o que fizeram e refazer aquilo que fizeram. Não é? Eu acho que é este espaço que é preciso reconquistar, que é um espaço de pensamento, e para pensar eu tenho que ter quadros teóricos de referência. Eu não posso pensar sobre o vazio ou apenas sobre aquilo que eu faço. E, portanto, é esse recuo que é preciso fazer, não é? E fazê-lo com as pessoas e em conjunto, penso eu. Eu acho que este é o contributo que as formações podem dar, as formações iniciais podem dar, e que a formação contínua também pode dar, ajudar as pessoas, todos os professores e depois, necessariamente, os estudantes, a percorrerem um determinado caminho. Um pedido aqui da assistência que falasse também de quais são as medidas que estão a tomar concretamente na promoção, no problema da promoção nacional do processo educativo. O julgo que não é aquele das comunidades que Não, das comunidades vai ter sido uma reflexão interessante. claro, Igual das eleições. As medidas são aquelas que as escolas inscreveram. Esse também é um aspecto que eu acho que é novo. De certo modo,
Ou seja, o programa quis assumir desde o primeiro momento uma lógica de baixo para cima. Portanto, o grande desafio foi colocar escolas em redes, enfim, formalmente associadas a partir de centros de formação, que refletissem em conjunto e partilhassem os seus problemas, as suas preocupações e encontrassem possíveis soluções para ultrapassar essas dificuldades. Com algumas linhas de orientação que eram basicamente 2 ou 3. No fundo, preocupação de se dirigirem também àquilo que tem a ver com as dinâmicas de sala de aula. No fundo, a preocupação de ter em conta a profunda desigualdade educativa que existe no interior das escolas. E eu não sei se nós temos refletido muito sobre isto. Nós olhamos as séries do PISA e ficamos muito satisfeitos com a nossa progressão ao longo das séries da literacia, seja de leitura, seja de matemática, seja em ciências. Mas se formos ver as séries dos exames do 9º ano, a curva está ao contrário. Ou seja, quando vamos de 2006 até 2016, a reta ajusta-se com um declive negativo. Não estão em crescimento. Estamos a falar das mesmas idades. Os exames do 9º ano estão em idades que são muito semelhantes às idades do PISA. O que quer dizer que há aqui questões muito interessantes do ponto de vista dos critérios de avaliação, daquilo que é testado, daquilo que é orientado. Mas raramente se faz uma outra análise, que é ver a evolução, por exemplo, entre 2006 e 2016, da heterogeneidade dos resultados em cada uma das escolas. E aí o declive é como o do PISA, está a subir, ou seja, a desigualdade educativa no interior das escolas tem vindo a crescer de forma muito significativa, com declives de ajustamento que são um bocadinho preocupantes desse ponto de vista. Portanto, de algum modo o programa lançou também o desafio de como é que se olha para esta diversidade de contextos, mas fundamentalmente para esta desigualdade educativa, que, como todos sabemos, não se desprende da dominação social. E esse é outro drama que nós temos. Ou seja, as fronteiras sociais das escolas são atravessadas pelas lógicas de dominação cultural e social. E até podemos ir mais longe. Quando, nesta métrica fundamentalista destes resultados, se nós formos olhar os perfis dos alunos do ponto de vista das retaguardas culturais e sociais, eles vão inflacionados nas classificações de frequência e se pertencem a estatutos socioculturais elevados e deflacionados se pertencem a estatutos de escalão social baixo. Claro que as explicações para isto são muitas. Às vezes costumo encontrar uma, porque incorporam os 30% de títulos e valores, mas é evidente que é muito mais do que isto. É todo um preconceito, é toda esta situação. Portanto, o problema quis, e isto tem muito a ver com o pensamento do professor João Costa, é preciso dizer, o programa quis dizer que a questão das medidas de política educativa a inscrever nas ações que as escolas devem desenvolver, devem ser construídas, definidas, construídas localmente, a partir dos seus próprios territórios, das suas visões de problema. E eu aqui incorporava talvez uma ideia que pode ajudar, ou que pode pelo menos servir para discutir no futuro, esta questão, que é, independentemente de tudo aquilo que o Pascal aqui trouxe, e estou de acordo, a verdade é que este modo de regulação coerciva, que está bem traduzido nas provas de exame, que se estendeu nos últimos anos, inclusive ao 4º ano e ao 6º ano, nós estamos a falar de regulação coerciva, que age nas escolas e alinha os modos de trabalho dos professores. E estamos a falar de prémio de crédito horário sempre que se aproxime o critério interno do critério externo. E estamos a falar de prémio em crédito horário sempre que a escola, dependendo do seu contexto, se posicione no ranking acima da média. Portanto,
10, 15 anos, 20 anos, e até a regulação internacional vai neste sentido, PISA, INSS e todas as outras coisas, são muito indutoras dos modos de trabalho e de organização das escolas, no quadro das suas, enfim, chamemos de autonomia ou não, quer dos professores, quer das escolas. Neste projeto da Gulbenkian, isto é tão verdade, que quando começou o 4º ano, em setembro de 2015, portanto, estamos sempre a falar das colegas professoras, as mesmas, elas diziam-me assim em setembro de 2015, início do ano letivo 15/16. Todo o plano de trabalho está comprometido em termos de visitas de estudo, de saídas, de currículo enriquecido, porque este ano há exame de 4º ano. E só foi possível retomar o plano na sua dimensão de grande liberdade de ação, já por não regulação coerciva, mas por autorregulação colaborativa, diria eu, quando de repente se respirou fundo e já não vai haver exames de 4º ano. Ora, eu chamava a atenção para o facto de hoje, só no 9º ano, lá nas calendas dos 14 anos de idade, depois de 3 anos de pré-escolarização, e até alguns antes da pré-escolarização de ensino básico, se colocarem algumas possibilidades de olhar um processo regulatório direcionado a nível nacional. Porque até lá depende das escolas, dos professores, das comunidades, as formas que possam entender adequadas para trabalhar com os seus alunos nas suas diversidades. E é desse ponto de vista muito interessante que os 25% de gestão flexível do currículo, não para ter mais matemática ou mais português, mas para alguns exercícios de aprendizagem baseada em projeto, a partir de coisas interessantes, de coisas úteis, de coisas que os alunos reconheçam de facto significativas, de história local, etc., possam ser de facto implementadas nesta informalidade, nesta desconstrução, que não tem de facto estas expressões de uma regulação coerciva, sistemática, inevitavelmente no português e na matemática, criando até hierarquia de saberes, hierarquia de disciplinas, criando desconfortos brutais do ponto de vista dos conselhos de turma. Isso são coisas para o português e para a matemática, nós temos aqui outra ideia. Mas existe uma grande balcanização no interior das escolas. Vou-vos dar um exemplo determinado. As pessoas do primeiro ciclo requerem o 79, com toda a legitimidade. Ao fim de X anos, requerem. Neste caso, neste projeto, das 7 professoras titulares, houve 2 que não requereram o 79. Todas tinham direito ao 79. Chegaram ao 4º ano. O 79 é a dispensa de complemento. É curioso que 2 professoras que tinham direito ao 79 prescindiram do 79 para iniciar o projeto no primeiro ano de escolaridade. Outras não prescindiram do 79, tinham direito ao 79 e quiseram funcionar, estavam disponíveis para funcionar como assessoras pedagógicas de transição, de apoio aos conselhos de turma dos seus alunos de quinto. Os seus alunos de quarto transitaram para o quinto. Não é fácil, porque o conceito de turma de quinto ano, e as escolas básicas integradas que coabitam no mesmo espaço físico, os mesmos laboratórios, as mesmas salas, os mesmos refeitórios, que são básicas integradas até fisicamente, não há grande... Percebem o que estou a dizer? Mostra bem a balcanização do ponto de vista da monodocência, da transição para o segundo ciclo, da transição para o terceiro ciclo, e a dificuldade de criar aqui estas bases de entendimento. Portanto, o programa é um programa, quando se lançou a expressão há muitos anos das políticas quer-se muito assumir essa vertente local, em termos do desenho e em termos de concepção das medidas e em termos da aplicação das medidas, tirando partido dos saberes das escolas, mas também das parcerias que poderão constituir Olha, queria
vamos agora começar uma nova sessão que dá muito para... Agradeço muito aos presentes, como assistência, sobretudo aqui às apresentações. De facto, é um mundo inesgotável.